Olá, como está você hoje? Na prática que vamos fazer a seguir, estaremos preocupados em ajustar, adequar, corrigir as nossas posturas. É muito importante os ajustes na prática do yoga para que você consiga executar os exercícios sem o risco de lesões. Por mais simples que pareça um exercício corporal no yoga moderno, se você não tiver um cuidado em construir corretamente o asana, você pode sim produzir uma lesão séria em seu organismo, tá? Vamos entender que asana, técnicas corporais, é antes de mais nada uma construção mental. O corpo é o resultado final dessa construção. Ou seja, você primeiro produz o asana mentalmente, você constrói ele mentalmente, se apropriando das características do asana, para que o corpo possa responder positivamente a essa construção primordialmente mental. Tá? Nesses ajustes, a gente tem uma preocupação com as articulações, com a coluna vertebral, com a respiração e com a sensação muscular. Em nenhuma técnica corporal produzimos dor. Eu sempre bato nessa técnica. Vigor sempre, dor jamais. Toda e qualquer técnica corporal precisa ser construída a partir de uma sensação vigorosa. Sem isso, você não produz resultados como um ganho de força, tônus, resistência, vitalidade e demais características das técnicas corporais. Paralelo a esse vigor tão necessário nos exercícios, a gente tem que ter uma preocupação com a respiração. Ao manter a respiração consciente, obrigatoriamente o seu corpo fica preso no exercício. Como assim, o corpo preso no exercício? Como é que ele sairia daqui? Não é bem o corpo, e sim a mente. Lembra que eu falei que asana é, antes de mais nada, uma construção mental? Então a respiração consciente ajuda a manter a mente presente naquilo que você está fazendo. Então se você está concentrado no exercício, a probabilidade de se machucar é muito menor. Não somente isso, você também desenvolve a capacidade de aprimorar a concentração, que é uma ferramenta essencial para a qualidade do exercício corporal. Tá? Partes do corpo que não podem doer em exercício nenhum. Joelhos e ombros, como já falei em algumas aulas anteriores. O resto do corpo às vezes dói um pouquinho quando você está adequando o asana, está aprendendo a construir o exercício. Então, até você dominar a técnica, é natural que você sinta um certo desconforto muscular ou de posicionamento em termos de equilíbrio e estabilidade. Isso é natural. Com o tempo você vai ganhando condições para ter um asana ainda melhor. No momento, dê o seu melhor para chegar onde deseja. Faça o que pode com as condições que você tem agora, até poder ter condições melhores para fazer melhor ainda. Vamos começar com uma postura muito simples, que é a de extensão vertebral. Quando a gente vai estender a coluna no movimento para cima, por exemplo, eu vou começar com os pés unidos. Os calcanhares ficarão afastados 1 polegada apenas, para que você sinta as partes laterais e mediais dos pés bem estáveis. Os pés firmes, a consciência vem pela musculatura das pernas. É como se você estivesse contraindo. Não é bem contração, mas você vai ativando a musculatura das pernas. Ativa também os glúteos. De lado, eu vou exagerar no movimento, é como se você fizesse isso. Mas é muito sutil. Ativou a musculatura das pernas, os pés bem enraizados, inclusive os dedos, como se fossem garras. Ativou os glúteos, dá uma segurada no abdômen, ele não solta. Por quê? A saúde da coluna vertebral está intimamente ligada com o fortalecimento abdominal. Então, se o abdômen estiver ativado, a coluna também estará ativada. Então, a gente tem que ter consciência disso. Ativou glúteos, ativou o abdômen, você vai crescendo um pouco mais a coluna. Às vezes o quadril quer ir para frente, você recolhe um pouquinho. Se os ombros forem para frente, você volta um pouquinho. Vai sentindo o alinhamento vertebral. Depois, elevemos os braços lateralmente. Ao subir, ao elevar os braços, mãos para baixo até metade do caminho. Chegou na altura dos ombros, mãos para cima. Você continua elevando os braços. Lá em cima, a gente pode entrelaçar os dedos das mãos e estender os cotovelos. Se você, ao fazer isso, com as mãos entrelaçadas, espalmadas para cima, ao estender os cotovelos, perceber que os cotovelos ficam assim, não é bom ainda. Então mude a posição das mãos, entrelace os dedos assim, com os indicadores para cima, e estenda, desde que você aperte as orelhas com os braços. Ao fazer isso,
a tendência às vezes é o pescoço ir para frente ou a cabeça ir para trás, ou os braços querem ficar para frente. Bom, o segredo é levar os braços um pouquinho para trás das orelhas, até sentir os ombros ativados e recolher um pouquinho o queixo para sentir o encaixe da cabeça da cervical. Vai crescendo, abdômen ativado, glúteos, coxas, e a gente vai agora para a ponta dos pés, Indra Padahastas. Quando ficamos na ponta dos pés, continue aí que eu vou explicar para vocês. Às vezes, o corpo, ou melhor, os pés querem abrir para fora, ou você vem para dentro. Vai corrigindo isso. Tente manter o peso bem no meio dos metatarsos. O metatarso é essa bola do pé que antecede os dedos. É aqui que você apoia, bem no centro. Os dedos vão ajudar ali na estabilidade. Então, cresceu, expandiu, sentiu que queimou a musculatura, é quando está valendo. Assim você estará ativando todos os grupos musculares, ou seja, você estará despertando o seu corpo para as técnicas que faremos a seguir. Para voltar, volte os calcanhares, os braços lateralmente vão descendo com as palmas para cima, na metade do caminho, mãos para baixo, isso vai liberando a tensão nos ombros e relaxe. No segundo movimento, quando eu vou fazer uma antiflexão, ou seja, eu vou flexionar lá para frente, eu não vou forçar a coluna, eu tenho que alongar as pernas. Então, escolhendo uma posição onde os pés fiquem paralelos e na largura dos ombros, nós já fizemos isso em exercícios anteriores, mas vou explicar o ajuste. Quando você está descendo, está flexionando, procure imaginar que tem um cabo de vassoura amarrado aqui nas suas costas, onde você sente uma parte do cabo tocando aqui atrás da cabeça e outra parte do cabo no finalzinho da coluna, ou seja, o cabo de vassoura inteiro está na coluna vertebral. Inclusive, para saber se você está fazendo certo, você pode amarrar mesmo um cabo de vassoura nas costas, alinhado com a coluna, para saber até onde é o seu limite. Às vezes a gente vai demais e não sabe qual é o limite muscular do corpo. Então, enquanto o cabo estiver tocando no final e aqui no topinho da cabeça, é porque a coluna continua estendida. Você vai flexionando o tronco. Obviamente, você vai percebendo a parte posterior das pernas alongando, você vai ativando essa musculatura. Vai chegar um momento que a coluna vai querer fazer isso. Não faça isso. Isso é gravíssimo para a saúde da coluna. Então você vai ajustando, chegou lá no seu ponto máximo, isso aqui, se for só até aqui, não tem problema nenhum. Desde que você perceba alongar a parte posterior das pernas, a coluna é preservada, estendida e a musculatura dorsal ativada. Com o tempo, você vai ganhando flexibilidade, que é sempre articular, e alongamento, que é sempre muscular. Você vai ficar na posição como se alguém puxasse a cabeça lá para frente e o quadril para trás. Você sente a coluna vertebral estendendo. É nessa posição que ficamos alongando de maneira correta a parte posterior da perna, se estamos em pé, tá? Depois de um tempinho, pelo menos uns 3 minutos no mínimo, aí você relaxa, dobrando um pouco os joelhos, solte os braços, ombros e cabeça, levando o peso para os dedos dos pés, para abrir espaço na região lombar, tá? Então aqui fica um pouquinho mais preservado, a curvatura acontece do meio da coluna para cima e você vai soltando, relaxando. Fica aqui mais 2, 3 minutos, depois ao voltar, desenrola as costas, vértebra por vértebra, a cabeça é a última a subir, girando os ombros para cima e para trás, dando um arrepio de energia na coluna. Sempre que você tiver numa antiflexão, volte, desenrolando vértebra por vértebra, não volte de uma vez. Sinta que você vai encaixando, vértebra por vértebra no eixo. Aí lá no final você vai girar os ombros para trás, sentindo aquela descarga gostosa de energia na coluna. Dessa maneira você consegue voltar de uma antiflexão sem machucar as costas. E sempre ao descer, repito, faça isso no primeiro momento, preservando a coluna vertebral, mantendo ela estendida e a musculatura dorsal ativada. Depois de pelo menos 3 minutos, aí você se solta um pouquinho mais e relaxa na posição. Dá para começar de flexão já com a coluna relaxada? Claro que dá. Então você pode já lá embaixo soltar, Sukha Padahastas, Sukha, que é uma palavra que significa prazer, descanso, introdução. É para você aliviar mesmo as tensões. Você pode ficar aqui. Percebe que os joelhos estão sempre dobrados, um pouquinho, para soltar a região lombar, que é a área que mais sofre na coluna vertebral em exercícios como esse, tá? Bom, partindo da extensão para uma antiflexão,
vamos agora a uma retroflexão. Se eu perguntar a você, o que é mais perigoso para a coluna, antiflexão ou retroflexão? Provavelmente a maioria das pessoas vão dizer que é uma retroflexão. Não é, é uma antiflexão. Porque se você tem uma protusão, uma hérnia de disco, algum problema na coluna vertebral, toda vez que você leva para frente é como se você empurrasse o problema para trás. É como se o disco vertebral estivesse sendo pressionado para sair do eixo. Agora, quando você vai para trás, é o contrário, é como se estivesse encaixando o disco vertebral no eixo. Isso é, para a coluna, em certa medida, bastante saudável, tá? Mas, desde que você observe alguns detalhes para que, mesmo sendo uma retroflexão saudável, não agrida a sua coluna. Então, se eu vou fazer um movimento de retroflexão, isso tanto em pé, sentado quanto deitado, eu vou novamente preservar a lombar. Eu vou acessar da região torácica para a região cervical, do meio das costas para o pescoço. Então, eu gosto de treinar no primeiro momento assim. Você segura os dois antebraços, por cima das mãos dos cotovelos, porque dessa maneira os dois antebraços vão estar na região torácica, mais ou menos no meio da coluna. Os pés afastados, na largura dos ombros. E agora a gente vai projetar os ombros para trás e ao mesmo tempo a coluna para cima. Mas você tem que fazer isso sentindo que a região lombar está preservada. Então, eu vou fazer o errado primeiro, que é aquilo que você não vai fazer, que é isso. Ó, isso não pode ser feito. O certo é isso. Então, eu estou preservando a base da coluna e estou mobilizando a torácica para a cervical. Então, vou abrindo, vou abrindo, vou abrindo. Nessa abertura, os ombros vão sendo projetados para trás e o externo para frente. A cabeça permanece no prumo. Eu tenho que perceber a região subclavicular e intercostal sendo acessada. Essas duas regiões vão sendo trabalhadas, desesclerosadas. Às vezes a gente percebe alguns nódulos de tensão se soltando, abrindo. São nódulos mesmo, porque essa região fica muito esclerosada. E uma vez esclerosada, a nossa respiração fica comprometida. A gente trabalha com a capacidade pulmonar diminuída. Mas ao abrir essa musculatura, ao liberar essas tensões, desesclerosando, essa é uma palavra que eu gosto muito de usar, a gente potencializa a melhora da respiração, potencializa a circulação, potencializa a oxigenação, tá? Nesse exercício de retroflexão, há várias maneiras de apoiar as mãos. Aqui, para aprender a fazer, onde é que você tem que mobilizar? Vai lá, abriu, segura e respirando. Se ao fazer a retroflexão der uma tonturinha, não insista. Retorne, relaxe um pouquinho e faça a retroflexão invertendo a respiração. Ou seja, se você foi para trás com os pulmões cheios, deu uma tonturinha, vai então para trás com os pulmões vazios. E veja como o seu corpo reage, se é mais adequado, se é mais fácil para você. Muito provavelmente você não vai ter essa sensação se você inverter a respiração. Outra maneira é espalmar abaixo da região dos glúteos. Você coloca as mãos em Y, espalma, não é nos glúteos, bem embaixo deles aqui. Você faz isso e os dois cotovelos vão se aproximar nesse movimento, de forma que os ombros também recuem e o externo vá para frente. Feito isso, você vai abrindo o peito, parte média e alta, e vai descendo, suave. Depois volte. Outra coisa interessante de se fazer em retroflexões é que se você perceber tensão, dor ou desconforto na cervical, eleve um pouquinho os ombros, projetando eles levemente para trás. Quando você eleva um pouquinho os ombros fazendo isso, você protege toda a região cervical. Então isso torna o exercício um pouco mais agradável para você, tá? Essas retroflexões, como eu disse, ajudam a desesclerosar a caixa torácica, favorecem o coração, tonificam a musculatura dorsal, melhorando a saúde da coluna vertebral, tá? A gente vai agora para os exercícios de lateroflexão, inclinação para os lados. Bom, primeiro assim, toda técnica bilateral, ou seja, faço direita e faço esquerda, produz um conjunto diferente de sensações no organismo. Então você vai perceber que de um lado você consegue fazer melhor do que do outro. Seja uma técnica que vai exigir mais do alongamento, que é sempre muscular, ou da flexibilidade, que é sempre articular, ou da resistência por um tempo maior de permanência, ou da respiração, ou às vezes sensações mais subjetivas. Sejam elas lá no pensamento, lá nas emoções, você vai percebendo, vai identificando
quais mensagens o seu corpo vai apresentando na execução das técnicas. Vamos lembrar que yoga é um trabalho de expansão da consciência. E o primeiro nível de consciência que acessamos é a consciência do corpo físico denso. Eu percebo o meu corpo e através dos exercícios eu vou interferir no funcionamento desse corpo para que ele trabalhe melhor. E uma vez aprimorando a consciência corporal, eu consigo aprofundar para níveis mais sutis de consciência. Ou seja, dentro da tradição do yoga, acredita-se que existem 7 níveis de consciência. Então a gente começa no nível mais denso, chamado de Annamaya Kosha, ou corpo ilusório denso, para que possamos acessar os níveis mais sutis e, dessa maneira, atingir aquilo que é chamado de Samadhi, hiperconsciência, autoconhecimento por excelência, que nos leva ao Kaivalya ou Moksha. São 2 palavras similares sugerindo libertação das ilusões, ou libertação de Maya. Maya, que é um termo sânscrito para universo ilusório. Mas isso é um outro aspecto da prática do yoga, que tem a ver com a filosofia, com os conceitos, que a gente vai abordar um pouco mais à frente, que estão sim relacionados com os exercícios corporais, mas que neste momento a gente vai se deter em ajustar apenas as técnicas físicas, tá? Voltando, lá nas lateroflexões, a gente vai ter que prestar atenção no alinhamento, primeiro, das cristas ilíacas, que são esses ossinhos que temos aqui na frente da bacia. Segundo, nos ombros. Terceiro, coluna. E por último, o posicionamento da cabeça. Uma posição chamada Trikonasana, que Trikonasana pode ser traduzido como postura que observa 3 cantos diferentes. Para acharmos o ângulo ideal para cada um de nós, temos 3 maneiras diferentes. Bom, a primeira, flexione os joelhos, mãos na cintura, aí você abra a ponta dos pés o máximo que você puder, máximo mesmo. Uma vez. Agora, leve o peso para a ponta dos pés, tire os calcanhares e abra mais uma vez, 2 vezes. Leve novamente o peso para os calcanhares e a ponta dos pés, 3 vezes. E agora, alinhe os 2 pés lateralmente. Essa é uma maneira. Repetindo, vamos fazer juntos. Teste. Mãos na cintura, flexione os joelhos. Abre uma vez, abra 2 vezes, abra 3 vezes e então alinhe os 2 pés. Essa é uma maneira. Outra maneira, nós deixamos as pernas unidas, elevamos os braços, flexionamos os joelhos e saltamos. Abrimos. Para fechar, flexione os joelhos e fechou e relaxe. Mais uma vez. Eleve os braços, flexione os joelhos. Quando abrir e saltar, a ponta dos pés toca o chão primeiro, para você não bater os calcanhares. Para voltar, flexione, leve o peso para a ponta dos pés e feche e relaxe. E a terceira maneira, você faz um movimento lateral, flexionar os joelhos, levando o peso para uma das pernas e ponta do pé lá, abriu. Eu posso voltar para aquele lado, levou o peso, trouxe e relaxei. Aí de novo, flexionou o joelho, eleve o braço, cruze a frente, abre a perna o máximo que você puder, o último pé vai tocar o solo lá, aí você estabiliza, abrindo. Então, 3 maneiras para fazermos as lateroflexões mais básicas. Já vou ficar na posição. Você também já deve estar nessa posição. Escolheu uma das 3 maneiras para abrir o Trikonasana. Quando eu vou fazer a lateroflexão, eu estou forçando os braços em direções opostas, porém os ombros estão relaxados. Não é isso. Force, mas relaxe os ombros. A coluna permanece estendida. O queixo paralelo ao solo. E as partes laterais e mediais dos pés, ou seja, as partes fora e dentro, estão bem cravadas no chão. Eu vou para a sua esquerda, que é a minha direita, então vem comigo. Vai lá para a sua esquerda, vai encaixar um pouquinho. Quando você faz esse movimento, percebe? É como se o fêmur empurrasse a bacia, alongando um pouco mais a lateral esquerda. É como não, é isso que acontece, mas a tendência é a bacia fazer isso, querer virar. Não deve virar, você tem que deixar as 2 cristas ilíacas alinhadas com a perna que você vai inclinar. Estou indo para lá, o corpo quer fazer isso, você não deixa, travou. Faça uma suave inclinação. Nesse primeiro momento, o peito está aberto, eu estou olhando para a mão oposta do lado que eu estou inclinando, os 2 braços estão alinhados com a perna aqui, e eu começo a perceber a região intercostal, grande dorsal e o encaixe. Descendo um pouco mais, a mão toca a perna, porém não apoia, esse braço de cima é tracionado para cima com vigor, como se alguém o puxasse, eu vou sentindo abrir, crescendo,
A cabeça está no prumo e mais uma vez eu tenho que ter cuidado para a ilíaca esquerda não vir para baixo. Está lá, apontada para cima. Na posição, para saber se eu estou fazendo certo, eu sinto a região intercostal alongando, o grande dorsal também alongando, dá uma pinçadinha aqui do lado esquerdo, que é o lado que eu estou inclinado, eu estou usando o seu lado como referência e eu vou permanecer. Eu posso avançar um pouco mais, trazendo o braço na linha da orelha, mas ao fazer isso, cuidado para o ombro não cair à frente, a tendência é o corpo querer virar. Sempre de lado, o braço segue a linha da orelha e a cabeça permanece no prumo. Ao voltar, a musculatura ativada, eu retorno à posição original. O mesmo pelo outro lado. Eu vou encaixar primeiro, uma suave inclinação depois, olhei para a mão esquerda, ajustei, ativei o abdômen e vou descendo um pouco mais. A mão direita toca a perna, mas não apoia totalmente. O braço esquerdo tracionado com vigor, eu estou olhando para a mão lá do alto. Se doer o pescoço, relaxa um pouquinho, libere a tensão, olhando para baixo. A dor foi embora, volte novamente a cabeça para cima. Isso ajuda a corrigir a postura. Depois o braço pode vir na linha da orelha, a cabeça no prumo e retorna, inspirando. Outras maneiras para fazermos o Trikonasana, caso você tenha dificuldade em conseguir ir para a lateral sem relaxar a bacia, sem virar, é mudar a posição da perna de apoio, a perna de referência do lado que você vai. Bom, virando o pé esquerdo para fora, nessa situação, o pé vai estar mais ou menos ao centro do pé de trás, é como se houvesse aqui uma linha imaginária, bem no meio. Dessa maneira, pode até virar um pouquinho, você não vai agredir a lombar, não vai agredir a articulação, não vai fazer mal para a postura, tá? Mas da maneira anterior, não. Se você está aqui, os pés paralelos e for para frente, numa lateroflexão, talvez não tenha nenhum problema no primeiro momento, mas você vai estar pinçando a lombar, vai estar pinçando o roteador, vai estar pinçando a musculatura, e isso a médio e longo prazo pode produzir algum problema sim, tá? Então tem que ajustar corretamente a posição. Essa parte tem que estar bem encaixada para que você não agrida as articulações. Então, girou o pé. Num primeiro momento, aqui às vezes o corpo quer virar, como eu falei anteriormente. A gente vai tentar ficar aqui, se virar um pouquinho não tem problema, não nessa posição. A gente vai encaixar primeiro, percebendo que a cabeça do fêmur da perna esquerda vai empurrando a bacia para a direita. Ao fazer isso, você sente um pouquinho a virilha. Se você não perceber porque está fazendo errado, é porque você soltou a articulação. Tem que perceber aqui encaixar. Feito isso, ajustou que nem antes. Olhei para a mão de trás, a mão toca a perna e o braço lá em cima. Se a flexibilidade permitir, se o alongamento for adequado, você pode descer um pouco mais. O dedo médio da mão vai tocar no solo, desde que você esteja tracionando esse braço aqui no alto para cima. Mas repito, não vire para baixo ainda, não relaxe o ombro, você vai abrindo um pouco mais essa região para trás. Se for difícil aqui, o que você pode fazer é usar mais uma vez o bloquinho para você apoiar. Você pode deixar a mão ali, apoiou, você tem uma firmeza, porque é importante essa firmeza no chão, e você traciona aquele braço com vigor. Eu estou olhando lá para cima. Se sentir que o corpo está querendo ir muito para frente, deixa o tijolinho atrás. É como se você estivesse obrigando o corpo a recolher um pouco mais. Você, da mesma maneira, vai tracionando. Se nessa forma de lateroflexão for difícil, for desagradável, você pode flexionar o joelho. Aqui eu posso manter o cotovelo sobre a perna. Ó, vou girar um pouquinho mais, o braço vem aqui na frente, eu faço esse movimento. Evite fazer isso. Não é que é errado, mas a médio e longo prazo, tanto que você faz isso, ou treinou técnicas musculares que exigem mais força de você, o ombro pode estar sobrecarregado, isso pode machucar a articulação. Então solte, relaxa o ombro, venha girando pela frente, você encaixa o braço lá na articulação, você consegue ter uma sensação melhor de expansão, que é o que queremos. Intercostal, grande dorsal, sendo desesclerosados. O peso não está todo aqui, tá? Eu estou com o cotovelo aqui, tem um apoio, porém eu estou segurando a posição com o tronco. Porque depois tem outras variações que eu vou crescer na lateral, que exige mais na musculatura. Então a gente continua ali. Uma outra variação também é levar o punho até o solo para você descer um pouco mais, desde que o corpo não desabe à frente. É importante o alinhamento da perna com o tronco, a bacia vai sendo projetada para frente, para que você sinta que o alinhamento é preservado. Braço, tronco e perna. Tá?
mesmo a gente vai fazer pelo outro lado. Virou a perna para fora, abriu braços, cabeça do fêmur empurrou a bacia para fora, inclinou um pouquinho, olhou para a mão esquerda, mão direita busca a perna, desce um pouco mais. Depois, se possível, o corpo vai inclinando um pouco mais. Ou eu coloco um bloquinho embaixo, daqui o braço pode descer na minha orelha, deixe que ele nos abra a frente. Você está bem de lado, sempre mantendo as cristas ilíacas alinhadas com a perna. Depois, eu posso estar com o cotovelo sobre a perna, percebendo que o joelho está alinhado com o tornozelo. Se eu levar o joelho muito para frente, eu vou sobrecarregar essa articulação e a médio e longo prazo eu posso estraçalhar o menisco, fazer mal essa articulação. Então, ajustei, bem adequado, o corpo vai abrindo na lateral, crescendo, expandindo. Estenda bem o cotovelo em cima, se possível. A bacia avança, gira e eu sinto toda a lateral esquerda alongando. O mesmo, levando a mão até o solo, descendo um pouquinho mais. Há outras variações do Trikonasana que eu vou apresentar para vocês em vídeos futuros. Vou retornar, cintura e desfaço a posição. Muito bem. Das lateroflexões, a gente já entendeu que temos uma preocupação com a bacia, cristas ilíacas, coluna, alinhamento de ombros com pernas, né? Agora, em relação aos exercícios de equilíbrio. As técnicas de equilíbrio são sempre as mais desafiadoras da prática do yoga. São as que mais mexem com os nossos conteúdos. E é bastante interessante porque, como são técnicas bilaterais, produzem também sensações diferentes. De um lado, eu tenho um conjunto de sensações, do outro lado, um outro conjunto totalmente diferente, mesmo sendo o mesmo exercício. Ao equilibrar-se com o pé esquerdo, você tem no comando o lado direito do cérebro, que comanda todo o lado esquerdo do corpo. O lado direito do cérebro é o lado emocional, extrasensorial, criativo, artístico. E ao equilibrar-se com o pé esquerdo, ou trabalhando toda a lateral esquerda do corpo, você tem no controle o lado direito do cérebro, que é o seu lado cartesiano, racional, lógico, matemático. Então, quando a gente está treinando as técnicas de equilíbrio, a gente vai perceber que tem um lado que é mais evidente que o outro. Geralmente é o lado que trabalhamos mais no cotidiano. Então, o que eu sugiro a você, para equilibrar o organismo, é treinar aquele lado onde você tem maior dificuldade. A gente geralmente gosta de treinar o lado que conseguimos fazer melhor, né? E aquilo que a gente tem uma certa dificuldade ou resistência, a gente quer deixar para um segundo momento. Não, é aquilo que é difícil que mexe com seus conteúdos. Portanto, é aquilo que é difícil que precisa ser trabalhado para que você possa superar essa vulnerabilidade, superar essa fraqueza, tá? Então, ao fazer fisicamente o asana, equilibrando-se no pé esquerdo, vamos começar por ele, uma posição muito simples, como o Vrikshasana, a posição da árvore, pode ser traduzida assim. A gente traz a pontinha do pé oposta no solo. Eu estou com o pé esquerdo firme no chão, a ponta do pé direito está tocando o solo, o joelho bem para fora, a coluna mais estendida. Então, eu estou com a ponta do pé no chão, está fácil, eu trago o pé até a articulação do joelho. Mas ao fazer isso, eu não empurro o joelho para fora. Eu estou sustentando a perna aqui com a musculatura do quadríceps. Então, estou só encostando o pé aqui no joelho, tá? Se eu tiver fácil, eu vou trazer um pouquinho mais alto. A planta do pé vem na parte medial aqui da perna esquerda, o calcanhar literalmente na linha da virilha. Aí estabilizei. As mãos têm várias maneiras para trabalhar nos mãos e braços. Se a gente fica em Anjali Hasta Mudra, o que eu quero basicamente aqui é estabilidade. Equilíbrio é uma coisa muito curiosa. Para que o corpo possa se equilibrar, primeiro ele precisa estabilizar. Então a estabilidade ela é controlada, ela é regulada pela parte lateral e medial do pé. Por isso que você sente que o desequilíbrio corporal é sempre para as laterais, nunca para frente e para trás. Porque é essa estabilidade, é essa função que vai produzir o equilíbrio. Não há equilíbrio sem estabilidade. Portanto, os exercícios de equilíbrio fisicamente, no primeiro momento, estão melhorando a função da estabilidade. Qual é o resultado final disso? A melhora da locomoção. Você vai tropeçar menos, vai cair menos, vai torcer menos os tornozelos, vai corrigir a passada, tendo um andar mais elegante, preservando a saúde dos pés, das pernas e da coluna. Vamos para o outro lado? Ajustou. A ponta do pé no chão, primeira fase. Ou o pé na articulação do joelho, segunda fase.
ou a planta do pé na parte medial da perna direita, lá no alto. Ajustou, traga as mãos palma por palma. Aqui a coluna fica estendida, os ombros relaxados, o queixo paralelo ao solo e a consciência lá no pé de apoio. Não há equilíbrio sem movimento. Percebe que o corpo o tempo todo está se movimentando. A musculatura, o pé, buscando referências para estabilizar você e, com isso, equilibrar você. É como andar de bicicleta. É impossível se equilibrar com a bicicleta parando em cima dela. Para que o equilíbrio aconteça, eu tenho que pedalar. E mesmo que você pare não pedalando, você tem que estar movendo a bicicleta para que você não perca o equilíbrio. O mesmo acontece com o nosso corpo. Ele o tempo todo está em movimento, ajustando estabilidade e produzindo equilíbrio. Mais um pouquinho. Essa sensação de queimação é legal, ela vai tonificando, purificando o organismo, vai ajudando a musculatura a sinapsar mais, favorecendo a estabilidade, tá? E relaxe. Então, equilíbrio basicamente é atenção. Sempre consciência no pé de apoio. Há uma sensação de vigor muito forte na musculatura que você trabalha, mas dor geralmente não ocorre em técnicas de equilíbrio. Só se você usa uma técnica mais sofisticada, a gente vai estudar em vídeos mais à frente, tá? Mas a observação central é olhar no horizonte, ombros relaxados, consciência no pé de apoio, respiração confortável e você vai se apropriando das sensações produzidas pela técnica. Quando eu vou fazer agora movimentos para descer, para se sentar ou para se levantar, no yoga a gente recomenda não colocar as mãos no chão no primeiro momento. Meu primeiro professor, ele dizia que o mínimo de flexibilidade que você precisa ter nas pernas para saber se suas pernas são saudáveis é ser capaz de se sentar, de se levantar sem colocar as mãos no chão. Se você consegue isso, você tem um mínimo de flexibilidade para manter as pernas saudáveis. Se não, não tem problema, a gente vai mudar isso e eu tenho certeza que logo logo você vai estar fazendo um monte de coisa legal aí com as suas pernas. Então vamos fazer alguns testes. Bom, para se sentar, você pode fazer várias maneiras. Vou sugerir primeiro, passe uma das pernas por trás, colocando o peito do pé no chão e leve o peso para o pé da frente e sente-se. As pernas cruzadas. Para voltar a mesma coisa. O pé que está à frente, você vai levar o peso, o peito do pé de trás vai ficar mais solto, mais suave. E subir e voltei. Faz o mesmo pelo outro lado. Peito do pé. Às vezes você vai sentir que não é igual. De um lado você consegue, do outro lado você não consegue. Não fique revoltado, é assim mesmo. Com o tempo você vai conseguindo. O que é com o tempo conseguir? É melhorar a consciência corporal, basicamente é isso. Vai voltando, o peso vai à frente, você subiu. Essa é uma maneira. Outra maneira para se sentar, que é levar o peso todo para uma perna só. A gente tira uma perna do solo e vai até o solo. Para voltar é mais complicadinho. A gente pode usar o apoio do pé lá atrás de novo e subir. Outra maneira é você deixar os calcanhares mais unidos, vai afastando agora os joelhos na pontinha dos pés, tentando não instalar os joelhos, o tronco fica estendido. Os braços vão à frente e você se senta. Para voltar, você pode só cruzar as pernas e voltar de novo. Então, é uma brincadeirinha boba, mas que fala bastante sobre a saúde das suas pernas. Conseguiu? Maravilha! Não conseguiu? Não se frustre. Logo, logo a gente vai estar fazendo esses e outros exercícios mais sofisticados ainda, tá? Uma vez lá no solo, a gente vai ter alguns ajustes que são importantes. Quando nós apoiamos as mãos no chão, para quase todos os exercícios de apoio, são exercícios musculares, num primeiro momento, até você se apropriar da força, da resistência necessária, do vigor que a técnica confere, comece deixando as mãos sempre na largura dos ombros. Não afaste muito e não aproxime muito. Com as mãos na largura dos ombros. E os dedos das mãos bem abertos. Quando a gente apoia as mãos no chão, não é bem a mão em si que eu estou fazendo força. Eu estou fazendo força com os dedos. Eu estou forçando os dedos para baixo, não só para ativar a musculatura das mãos como um todo, mas para fortalecer as mãos. Se você colocar toda a força nas mãos, você vai, provavelmente no primeiro momento, comprometer os punhos, vai doer os punhos. Não que não vá doer se você forçar os dedos, vai, mas menos. Você vai ter uma sensação de firmeza maior. Então, quando eu apoio as mãos no solo, para fazer uma muscular, repetindo que elas estão na largura dos ombros, olha lá.
Meus ombros estão aqui, as mãos estão ali, né? Ao fazer isso, os dedos bem abertos, eu estou forçando os dedos para baixo, eu não posso relaxar a musculatura das costas. Em qualquer muscular, eu tenho que empurrar o chão com as mãos. Se você observar as minhas costas, acontece uma curvinha lá, né? Eu estou ativando a musculatura das costas e ao mesmo tempo aproximando as escápulas, que são esses ossos que temos aí embaixo dos ombros, lá nas costas. Ativou as escápulas, eu tenho que ativar o abdômen e os glúteos. Eu vou exercer uma leve contração nessas musculaturas, abdômen e glúteos. Segure firme, o pescoço vai estar firme. Então você sente como se os braços, tronco e pernas virasse um bloco muscular, virasse uma coisa só. Aí você tem firmeza, tem estabilidade. Então todos os exercícios musculares eu tenho que produzir essa consciência que o corpo todo está conectado, a musculatura toda está ativada. Então isso dá uma energia maior para o corpo. O mesmo, por exemplo, com o Kakasana ou o Bakasana. No Bakasana, a gente literalmente encaixa os joelhos bem embaixo dos ombros. Você coloca os joelhos lá nas axilas. Ajustou bem. Os dedos das mãos abertos, coloque as mãos na largura dos ombros no chão, force os dedos para baixo e agora o movimento é para frente, porque para baixo você já tem, que é a força da gravidade agindo no corpo. Feito isso, eu vou ficar na pontinha dos pés, até sentir que eu encaixei os joelhos, como se eu fosse uma gangorra agora. Vou e volto, ajustou, vou, aí sentir que está bem encaixado e paro. Então dá um medinho aqui porque você está bem alto, o Bakasana a gente fica lá em cima. Para ir ganhando confiança, você vai elevar um dos pés. Isso vai te dando aos poucos a confiança necessária para que você possa também levar o outro pé. Aqui eu estou empurrando o chão com as mãos, aproximando as escápulas, ativando os músculos dorsais e mantendo a coluna um pouquinho mais estendida, com a cabeça erguida. Então o corpo inteiro está presente no asana. Se você colocar a força toda nos braços, você até consegue fazer, claro, mas vai consumir muita energia, vai cansar muito rápido. A respiração vai ficar fatigante, né? Ela fica desconfortável. E isso para a prática dos exercícios corporais não é legal. A respiração sempre tem que ser profunda, agradável e prazerosa. Eu estou com a respiração um pouco ofegante porque eu estou fazendo e explicando para você. Você tem que estar lá concentrado no exercício para poder dominar a técnica, tá? Sobre os primeiros ajustes das técnicas que a gente está desenvolvendo, esses são os principais. A gente vai ter outros ajustes que eu vou apresentar no vídeo seguinte, juntamente com o aluno, para que você perceba como é que o corpo tem que se ajustar. Eu vou estar encaixando, puxando, adequando, fazendo ajustes finos, para que você possa sentir isso no seu corpo acontecendo. Então, por hoje é só. Om Dharma.